Se você só depender em correr em um cavalo muito bom, você está dependendo em uma coisa externa. Todo mundo, quando começa uma coisa, tem uma motivação inicial para fazer aquilo. O cara é tão bom que ele cobre a falta de experiência dos cavalos novos. A gente vai falar sobre se o problema é o cavalo ou o cavalo é o problema. Então a gente vai discutir isso. Então, beleza. Hoje a gente vai falar sobre isso e para quem chegou aqui, não me conhece, o Papo de Vaqueiro, a gente vai falar sobre estratégias para ajudar os vaqueiros, aspirantes, vaqueiras, aspirantes, a chegar a ganhar 2 prêmios em 6 vaquejadas. Se você não conhece, eu sou S. Levi, eu ajudo realmente vaqueiros e vaqueiros aspirantes a chegarem a essa média e ganhar 2 prêmios, 6 vaquejadas. A gente vai falar sobre essas estratégias. E hoje é uma coisa que já saiu muito, inclusive saiu muito na live de ontem, que foi essa questão do... foi um ponto que saiu em várias lives, que é a questão de as pessoas acreditarem que o resultado dela está todo no cavalo. Só que tem um grande problema que eu quero abordar hoje, que é o seguinte: até que ponto um cavalo, por exemplo, mais poderoso, vamos dizer assim, vai me ajudar ou vai atrapalhar? Então, hoje a gente vai discorrer sobre isso, vai falar um pouquinho também de quais cavalos que podem sim ajudar, quais características dos cavalos podem me ajudar, se eu estou no começo, se eu ainda sou aspirante, se eu, enfim, talvez não esteja evoluindo. E no final, eu vou expor uma opinião minha que, para mim, é uma das características mais importantes em um cavalo, caso você esteja à procura, ou você tenha um, ou você tenha mais, que você, enfim, tenha, vamos dizer assim, disponibilidade de montar em mais de um. Eu acredito que tem uma característica nos cavalos que podem ajudar demais a um vaqueiro aspirante a ganhar mais. Então, a gente vai começar abordando, vamos dizer assim, o problema sobre essa questão. Será mesmo que o cavalo sempre é o problema? Ou será que, vamos dizer assim, esse dever é dividido? E aí, para quem está no YouTube, vocês estão vendo aqui minhas anotações. E para abordar sobre isso, eu queria começar, para a gente começar a pensar um pouco sobre, na linha que, para quem me conhece aqui, que eu gosto de falar muito, é a linha dos primeiros princípios. Se a gente pensar assim, se a gente tentar ver o que é realmente necessário numa carreira de boi, para eu derrubar boi, e a gente tentar, de certa forma, separar ou dividir essas responsabilidades numa carreira de boi, a gente está falando, lógico, do puxador aqui, para realmente conseguir derrubar o boi. Então, se a gente pensar, por exemplo, bora dividir em 3 fases meio amplas. Se a gente for dividir a carreira de boi em 3 fases principais, que seria lá a cancela, a corrida e a derrubada do boi. Se a gente pegar só esses 3, bora dizer, simplificar isso um pouco. Pegar esses 3 e dizer que tem a cancela. Na cancela, será que a responsabilidade é só do cavalo? Será que só um cavalo bom de cancela vai fazer tudo lá sozinho? Cara, eu acredito que não. Eu acho que a responsabilidade aí é dividida, e aí eu sei que vai vir muitas pessoas dizer, mas um cavalo bom ajuda? Lógico, ajuda. Cavalo bom ajuda. Um cavalo que é mais manso, um cavalo que espera o boi. E aí, Tiago, boa noite. Vai ajudar. Mas o vaqueiro também tem a responsabilidade dele lá, porque é o vaqueiro, o cavaleiro, né, que vai botar o cavalo no boi, é o vaqueiro que vai determinar mais ou menos o time que o cavalo vai
entrar em contato com o boi ou não. E aí eu acho que, lógico que aqui é muito difícil você mensurar isso, mas bora dizer que é um 50-50, beleza? Nessa primeira etapa. Beleza, a gente passou dessa etapa, bora botar a etapa da corrida. Cara, a etapa da corrida, será que é mais responsabilidade do vaqueiro ou do cavalo? E lógico que vai ter cavalo, bora dizer assim, maduro, não bora nem falar velho, vai ter cavalo mais maduro, que talvez tenha mais consciência ou posição de correr um boi. Meu pai usava muito esse nome. Cavalo tá sem posição de correr o boi. Cavalo tem posição de correr o boi ou não? Enfim. Será que a responsabilidade na carreira seria só do cavalo? Ou tem a pessoa também? Porque imagina que um boi balançou lá na cancela. Vai que saiu errado lá. E aí esse boi pode correr muito ou não, dependendo vou dizer assim, da forma que o esteira e do que o puxador lá trabalhou o boi e de certa forma conseguiu diminuir a velocidade do boi ou não. Isso vai depender muito desse trabalho lá. E é bom dizer que eles não ajeitaram isso e o boi correu demais. E aí o seu cavalo tem que correr, mas você tem que botar o cavalo no boi e controlar o cavalo no boi. E aí, será que numa situação como essa, a responsabilidade é toda do cavalo ou não? Enfim, eu acho que nessa ocasião, até a responsabilidade nossa, se eu fosse talvez mensurar em várias amostragens de carreira de boi e tal, talvez até a nossa responsabilidade como vaqueiro fosse um pouquinho maior. E lá na derrubada do boi, você tem que se posicionar, você deveria dar um espaço para o cavalo começar a acelerar. E aí eu vou chutar, vou dizer aqui, que seria 50% de responsabilidade para cada um. E a gente só pegando essas três, se a gente fosse fazer uma média, uma conta bem de bar mesmo, até uma média, eu acho que a responsabilidade nossa seria ainda um pouco maior, porque eu acho que na corrida talvez a nossa responsabilidade ainda seja maior do que o cavalo. Então, essa é a minha ideia. Para resumir, tem uma frase de uma música que eu gosto demais, que é o seguinte: essa frase diz: cavalo de 1 milhão, sozinho não bota boi no chão. Essa é a música do Mano Walter, acho que é Vai Galopando o nome dela. Isso reflete muito o que eu acredito sobre as pessoas, de certa forma, negligenciar a sua responsabilidade de correr boi e colocar toda no cavalo. E um dos grandes problemas de você jogar toda essa responsabilidade para o cavalo é que você, de certa forma, você está dependendo de uma coisa que é externa, apesar de vocês dois, você como vaqueiro e o cavalo, de certa forma ser uma dupla, e vocês são um conjunto, como as pessoas falam muito na vaquejada, e até aí não tem o que se discutir. Se você só depender em correr em um cavalo muito bom, você está dependendo em uma coisa externa. E você está negligenciando tudo que a gente passou agora, que é essa questão de, durante uma carreira de boi, você também tem que agir. Não é só um cavalo bom que vai fazer tudo. E o fato é que cavalo muito bom em tudo é como a gente diz na vaquejada, é longe um do outro. Então, se eu ficar naquela linha do vaqueiro de esperança, ah, quando eu tiver o dinheiro de achar esse cavalo fenomenal, vou ganhar, você não vai sair do canto. E beleza. O que me leva para uma coisa que eu chamo que é a falácia do cavalo faz o vaqueiro, que eu já escutei muito isso. O cavalo faz o vaqueiro e eu acredito que um cavalo bom, um cavalo que, enfim, tenha boas partes dos fundamentos da carreira, bem maduro e etc., ele vai ajudar o vaqueiro, vai sim, sem dúvida nenhuma. Vai ajudar talvez mais ainda um vaqueiro que esteja começando. Mas até que ponto ele vai ajudar?
até que ponto você ter um cavalo bom realmente vai te trazer um resultado diferente. Ele vai te proporcionar um resultado diferente. Até que ponto essa equação meio que se equaliza e a partir dessa, vamos dizer assim, linha de equalização, não vai importar tanto mais. E aí, eu acho que vou voltar um pouco para uma coisa que eu já falei aqui, que tem um autor que eu li os livros dele, que eu gosto muito, que é o Michael Gladwell. Ele fala no livro lá que, cara, para chegar até o bom o suficiente, a maioria das pessoas chegam. E eu acho que o cavalo bom vai sim nos ajudar a chegar nesse ponto, que é até ser o bom o suficiente. Vou até anotar aqui para quem tá. Eu acho que ele vai ajudar demais. Bom, bora dizer o que é um bom o suficiente. Para mim, um bom o suficiente, mais ou menos, lógico que eu não posso determinar tanto, mas acho que o bom o suficiente no caso do vaquejado seria uma pessoa que, por exemplo, bate muito, sim, já consegue se classificar demais, né? Talvez bater cena nem seja tanto desafio, que a maioria das vezes que ele vai para a corrida, ele consegue se classificar. E aí seria esse o bom o suficiente. Mas para passar disso, se ele ficar dependendo do cavalo, a chance de sucesso dele não vai ser tão grande. E aí, eu queria ir para a parte de falar por que é importante a gente estar falando sobre isso. Eu acredito que, como não só na vaquejada, mas independente do que você estiver fazendo, não necessariamente, bora dizer assim, a ferramenta que você for utilizar no começo vai realmente vai te dar por exemplo, um resultado melhor. Tipo, se você pegar uma corrida de carro, que fica bem mais fácil, né? Se todo mundo dirige aqui, eu baso assim, várias pessoas que estão me assistindo aqui dirigem, eu dirijo. Eu dirijo há muito tempo, mas se eu for para um carro de corrida, um carro de Fórmula 1, por exemplo, eu não vou fazer nada, porque eu não tenho experiência de corrida. Seria a mesma coisa até se a gente fizesse analogia com cavalo e corrida de boi. Várias pessoas, possivelmente, já que correm vaquejada, não corriam quando era pequena, mas andavam de cavalo, então tinha uma base, vamos dizer assim, de montaria, que hoje com esse nível de informação, eu vejo que a equitação é um negócio bem mais avançado do que a gente pensa, que a gente acha que tem, que a gente é duro na cela, essas coisas, mas quando você vê conteúdos sobre equitação, você vê que talvez a gente esteja um pouco mais defasado. Mas o fato é que, a mesma forma se você anda de cavalo, quando você vai correr boi, cara, se ele der um melhor cavalo, a mesma coisa de der o melhor carro da Fórmula 1, a chance de você fazer muita coisa com aquele carro ou com o cavalo é muito pouca. Porque tem muita coisa daquela modalidade em específica que você não domina, que você não sabe, e que só montar cavalo não vai te ajudar muito. Então, eu acredito que a gente tem que parar um pouquinho, deixar essa história de o cavalo é o problema, porque se você começar com um carro de Fórmula 1 ou com um cavalo muito potente, talvez o cavalo vai ser o problema. E por que eu estou falando isso? Porque não foi nenhuma nem duas pessoas que já vieram me falar, a mais recente foi mais ou menos um mês, que começou a correr boi, só que o cavalo que ele começou era o problema, no sentido que era um cavalo potente demais. Então, para uma pessoa que está começando, mesmo que tenha andado a cavalo, mas está começando na vaquejada, e a vaquejada exige que você faça muitas coisas em um curto
espaço de tempo. Então, um cavalo que por exemplo, que seja muito saidor para uma pessoa que está começando, mas que seja um cavalo mais, vamos dizer assim, azogado, que não seja tão fácil de controlar até chegar na faixa, que não tenha uma cancela tão fácil. Talvez, aí sim, o cavalo é o problema, e não o problema é o cavalo. Porque você pegou uma pessoa inexperiente e botou um cavalo que, vamos dizer assim, para chegar à faixa é um desafio. Então, nesse caso, o cavalo é o problema. E o relato dessa pessoa, a mais recente que falou comigo, foi o seguinte: se eu não me engano, foi 2, 3 anos que ficou com um cavalo que dava, inclusive, para pessoas amadoras e profissionais saírem e ganhar, e ele não derrubava um boi. E aí houve uma troca, não sei se vendeu e tal, comprou um cavalo mais barato, e é um cavalo que ele conseguiu até bater senha já, num tempo muito menor, num espaço muito menor de tempo que ele possui esse cavalo do que ele possui o outro. Então é isso que eu queria começar a refletir hoje, cara. Será que, primeiro, o problema é o cavalo, no fato que eu não tenho cavalo, quando eu estou só exteriorizando as minhas falhas e pondo a culpa no cavalo? Ou o cavalo é o problema, que eu tenho essa ganância enorme de ter um cavalo muito bom, porque eu falar que o problema era o cavalo, só que eu nem estou preparado para ter um cavalo mais potente, um cavalo que está sobrando para mim ainda, por causa das minhas habilidades em correr boi e etc. Então eu estou falando com isso principalmente para as pessoas que estão começando, não entrar na onda talvez, de pessoas com muito mais experiência, que talvez o problema possa ser o cavalo para eles, porque como eles dominam muita coisa, são muito bons, é um cavalo que sobre, um cavalo realmente que tenha mais energia, mais força, mais rapidez na faixa, vai ser bom para essa pessoa que tem mais experiência. Mas não necessariamente vai ser bom para uma pessoa que está começando. E aí, por que isso, né? Se a gente pensar um pouquinho no estado do iniciante, ou do vaqueiro iniciante, o que acontece é o seguinte: todo mundo, quando começa uma coisa, tem uma motivação inicial para fazer aquilo. É a mesma coisa de você ir para uma academia e tal, ou tem a síndrome do brinquedo novo, que é a síndrome de quando a criança ganha um brinquedo e tal, por ser novidade e tal, ela vai tender a brincar muito com aquele brinquedo, que é novo, e aquela motivação, aquela novidade, aquela dopamina vai tender a baixar e depois de alguns dias ela vai esquecer. E cara, eu acho que iniciante na vaquejada é a mesma coisa, né? O cara vai começar, motivação inicial, só que, como diria um amigo meu, na prática a teoria é outra, né? E aí começa com a motivação inicial, e aí o cara vai começar a ver que falta a habilidade dele. E essa falta de habilidade vai levar a algumas falhas, que até então não tem problema nenhum. Só que essa falta de habilidade em conjunto com a falha, ela pode levar a uma coisa que é muito perigosa. Inclusive eu fiz até um vídeo só para isso, porque eu acho que isso é mais psicologia humana, mas como afeta em todos os campos, eu acho que é muito interessante isso. Essa falta de habilidade junto com a falha pode levar para apatia. E, cara, a apatia é um sentimento muito perigoso. É um sentimento que a gente tem que estar muito alerta. Apatia, geralmente, é quando a pessoa está em alguma coisa, mas não está nem aí mais para o resultado, não está nem aí para coisas que talvez fossem absurdas no começo, mas depois não é absurdo mais. Então, por exemplo, você está na vaquejada, está correndo vaquejada há 2, 3 anos e, por exemplo, nunca ganhou um prêmio ou ganhou um prêmio só, correndo
Pode dizer que você correu, sei lá, 30 vaquejadas. E você nunca nem bateu uma senha. Cara, você pode ir para esse estado onde você acha, você, junto com o seu ambiente, que a gente falou ontem, que com certeza isso é uma das coisas que talvez a gente precise dar uma virada na mentalidade, mas a gente falou um pouquinho sobre essa questão do ambiente ontem, pode conformar você dizendo que é normal você não ganhar, porque você talvez começou só há 2, 3 anos e você talvez não viva de vaquejada, não monta muito e tal. E aí você entra nesse estado apático que, cara, é normal, eu tô lá correndo 2, 3 anos sem ter um resultado, só talvez perdendo. E aí, pô, beleza, obrigado, João Pedro. Eu espero que esteja bom mesmo, que eu gastei um tempão, mas ainda não tá do jeito que eu quero. E o fato é que, junto com isso, junto com a apatia, o conjunto da falta de habilidade e falha, tende a me levar, ou tende a levar, muito à desistência. E às vezes não é a desistência total, o cara só deixa, pode dizer assim, mais espaçado, ou o que ele tende a correr, é, diminui muito, e outros podem chegar à desistência total, que principalmente as pessoas que talvez sejam mais perfeccionistas e etc., ou que já teve sucesso em outros campos da vida, talvez ela não aceite ser, por um certo tempo, medíocre ou, pode dizer assim, correr abaixo do nível da maioria das pessoas. Medíocre no que eu falo, eu quero dizer que ele está na média. Não, não é uma palavra pejorativa, eu uso muitas palavras, mas não é uma palavra pejorativa. Então, se a pessoa mais ou menos com essa característica, talvez a tendência dessa pessoa é que ela vá levar até para desistência total. E o que é que isso aqui tem a ver com o cavalo? Eu acho que um cavalo adequado, e aqui eu não vou nem caracterizar se é um cavalo bom ou ruim, mas um cavalo adequado, ele pode amenizar, ou pode dizer assim, ele pode ajudar nesse estado inicial que a pessoa está começando lá, ele pode, na verdade, potencializar o que a pessoa vai ter nessa fase de aprendizado, ou na verdade ele pode, de certa forma, ser um bloqueio. Igual esse exemplo que eu falei a vocês, onde a pessoa passou 2, 3 anos, pois é. E isso é uma coisa importante, Jordan, eu até falar sobre isso. O cara passou 2, 3 anos lá tentando correr, só que o cavalo, para ele, não servia no nível que ele estava. E aí, com muito menos tempo, com outro cavalo que não era tão bom, bora dizer assim, no olhar das pessoas, Nego Edson, campeão de dobradinha de primeiro lugar. Parabéns, Nego Edson. Aproveitar essa oportunidade de exteriorizar minha admiração por esse grande vaqueiro. Então, cara, a pessoa passou 2, 3 anos com um cavalo muito bom, mas não para ele, e com menos de um ano com outro cavalo, a pessoa teve muito mais resultado. Então, acredito nesse estado inicial de vaqueiro, onde você não está dominando e etc. O cavalo, para você, tem que ser um cavalo adequado para o seu nível. É um cavalo que, se você está iniciando um cavalo muito brabo, muito abridor, talvez não seja o momento ainda. E o grande problema que eu tô querendo falar hoje é que, cara, a gente tem que parar com essas coisas e dizer que é só o cavalo. E o jornal fala uma coisa, e já que o negócio entrou aqui, eu quero dar um exemplo super importante. Se, cara, cavalo fosse o problema, se fosse só cavalo excelente, o derby tem muito cavalo começando. E aí quem monta nesses cavalos são os profissionais, esses faixas pretas, né, que eu chamo. Por quê? O cara é tão bom que ele cobre a falta de experiência dos cavalos novos. E para mim isso o derby comprova isso. É só olhar os derbys. Quem corre no derby? São poucos proprietários de cavalo que correm no derby. Às vezes tem muitas pessoas até muito boas que correm no derby, que são patrões e tal, mas eles ainda botam uns profissionais. Porque realmente o cara
agrega valor, ele corrige o que o cara, o que o, o que o cavalo não tem experiência de fazer ainda. Então você vê cavalo no derby que não é tão bom, mas está montado por um super faixa preta, e aí vai ter resultado lá. Para você ver como mais uma prova de que você não pode depender só do cavalo. E aí, eu queria aproveitar isso e falar que eu até fiz o vídeo no tempo que faz uns 2 anos que eu fiz um vídeo que essa história de cavalo, 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 cavalo é uma coisa que, de certa forma, é normal do nosso ser humano usar desculpa como usar outra coisa externa, mas eu acho que a gente também pode ficar, de certa forma, dependente. E tem um lado bom e um lado ruim de você ter um cavalo bom. Você com um cavalo bom, cara, você vai evoluir, vai ser muito mais fácil a sua caminhada. E eu acho que se você tiver condição, porque cada pessoa tem a sua condição aqui. Mas se você tiver condição de começar no cavalo bom, cara, sorte sua e talvez sua evolução seja até mais rápida no começo. Mas também tem o contrário disso. Imagina que você não tem cavalo, você pega cavalo emprestado e você monta um cavalo diferente a quase toda corrida, que é uma coisa que acontece muito, principalmente com a categoria feminina, que eu admiro demais essas guerreiras. Só que essa dificuldade inicial de não montar, não ter um cavalo e não conhecer o cavalo, no longo prazo, pode ser algo bom. E por que pode ser bom no longo prazo? Eu acredito que quanto mais cavalo diferente você ter exposição de montar, você vai, de certa forma, com essas dificuldades, e aprendendo e tendo um repertório de tratar, saber lidar e correr em vários cavalos diferentes. Então isso é uma coisa que vai, talvez no início você vai ser muito mais lento, porque, cara, imagina você montar no cavalo diferente toda a corrida, igual essas meninas montam, que você não conhece bem o cavalo, e às vezes a menina também tem um desenvolvimento. Então pode ser que no começo elas não consigam ter, mais assim, consistência, resultado e tal. Mas eu acho que no longo prazo, que não é a melhor forma de aprender, você tem que tentar sempre aprender, mais assim, no ambiente mais calmo, uma coisa que te ajude. Se você tiver um cavalo muito bom, vai ser ótimo. Mas talvez seja bom no longo prazo. Então, não necessariamente, às vezes, por exemplo, teve esse exemplo que eu falei, o cara passou 3 anos e talvez era tão desafiador o cavalo que realmente bloqueou vamos dizer assim, a evolução da pessoa. E passou por um cavalo inferior, vamos dizer assim, aos olhos das duas pessoas, e com muito menos tempo conseguiu botar muito mais boi. O que, mais uma vez, prova que não é 100%, não é igual a música do Mano Walter, que um cavalo sozinho derruba boi. E aí eu queria começar a falar um pouquinho sobre cavalo, para a gente começar a enxergar características, se você está à procura, se você tem um cavalo, você está ajustando um cavalo e etc. Arthur Aguiar e aprender. Eita. O negócio é o seguinte, você tem que começar, lógico, a prestar atenção, e aqui eu vou pôr algumas situações que a gente não pode, lógico, generalizar isso, mas o fato é o seguinte, um cavalo para uma pessoa que está iniciando, um cavalo que tem uma cancela boa, ou seja, é um cavalo calmo na cancela, é um cavalo que deixa você fazer a cancela sem exigir muito de você. É um cavalo que tem uma corrida mais fácil. Então você não, para uma pessoa que está iniciando, um cavalo que não se larga do boi, um cavalo que não faça muitos arreios, um cavalo que não tem muita ansiedade na faixa. Eu acho que essas duas características vão ser características que vão ajudar você a evoluir cada vez mais rápido. Acho que tem a característica da saída de sela. E aí, será que muitas pessoas perguntam, cara, eu tô começando, qual cavalo eu devo correr, eu devo comprar, eu devo ir atrás, eu devo, enfim. Talvez
a saída de sela não seja algo tão importante no começo. Porque, cara, é, sem dúvida nenhuma, um dos movimentos mais difíceis das pessoas aprender e desenvolver é a saída de sela. Sem dúvida nenhuma, Jordan. A gente tem que se adequar ao cavalo, né? A cancela, a corrida, se for muito mais fácil e o cavalo não abra muito lá na faixa, vai ser beneficial para você. Porque você, cara, imagine você tá começando a correr lá, você não sabe sair de sela direito, você é o momento que dá mais medo nas pessoas, sem dúvida nenhuma, porque é ali onde, pode dizer assim, é o momento mais perigoso mesmo, tem mais risco associado, você cair lá no rabo do boi, etc., cair de mau jeito. Então, a puxada do boi, sem dúvida nenhuma, é aquele momento de mais tensão. E pode realmente, enfim, machucar as pessoas. Então, se você for pensar, cara, estou iniciando. Se você for pensar mais estrategicamente, não necessariamente você tem que pegar um cavalo muito abridor. Talvez um cavalo que abra menos, mas que dê essas duas características de cancela e corrida, vai fazer que você aprenda, por exemplo, se posicionar mais rápido. Porque, cara, se você não sabe e você está começando, e você, o cavalo, sei lá, sai da porteira, o cavalo na corrida vem brigando, vem se largando, é um cavalo que rouba. Para você, no começo, lembrar de fazer estudo e ainda lembrar o que você deve fazer, se você souber o que fazer na saída de sela, é muito difícil. Então, se você está começando e você não domina fazer essas duas coisas, ou seja, você corre em vários cavalos diferentes e você consegue, vamos dizer assim, chegar até a faixa, consegue ter uma carreira dominada na cancela na corrida. Se você está nessa situação, talvez não se preocupe muito com a saída do cavalo, não se preocupe mais com essas duas etapas da carreira de boi. Lógico que vai ter pessoas aqui e se correr pegado, né? Cara, correr pegado eu acho que não é tão desafio, não. Eu corri muito pouco para falar. Eu corri mais ano passado, tem um cavalo lá que. E eu não achei muito desafio, não. Até errei um pouquinho a questão da passada assim, às vezes não ficava tão boa a passada para depois pegar no arreio. Mas eu acho que não é tão desafio, não. E depende do cavalo pegado, porque tem cavalo pegado que já vai se crescendo desde a saída. E tem cavalo pegado que ele só se cresce mais na saída lá, na faixa. E aí ele deixa você pegar bem mais tranquilo, né? Mas eu acho que o cavalo pegado, lógico que é uma dificuldade a mais, mas talvez não seja tanto desafio, não. Porque depois que você pega, fica bem mais fácil, em vez de você ficar naquela luta com o cavalo solto. Geralmente a gente fica. Lá pode ser, às vezes, até mais fácil. E se a gente for falar de cavalo, as pessoas falam uma coisa, e até eu usava isso, e eu não uso mais, vou até me retratar aqui. As pessoas falavam, cara, e aí, a idade do cavalo influencia? Eu até falava, tem que pegar um cavalo velho, eu falava demais isso. E aí, em uma conversa com o Bozotti Tatu falou uma palavra que eu mudei. Não necessariamente o cavalo tem que ser um cavalo velho, porque tem cavalo novo que já tem uma maturidade, já sabe correr um boi diferente, ele é muito mais consciente da carreira de boi, ou como meu pai diria, ele tem posição de carreira de boi. Lógico que um cavalo muito mais novo, com menos experiência, ele vai tender a oscilar e mudar. Então, se for um cavalo muito novo, talvez que esteja nesse processo ainda de sair muito pouco corrida e você vê que ele é um cavalo que oscila muito nas saídas, que oscila, cavalo novo, né? É muito difícil cavalo novo, super consistente, corre todas as corridas do mesmo jeito, que aguenta o tranco. Geralmente o cavalo esquenta muito quando vai levando aperto. Então, com as exceções, se for um cavalo que você tem certeza que não vai oscilar muito, eu acho que a idade não influencia. Mas o que você tem que ver é essa questão de maturidade e consistência do cavalo.
que é uma das coisas que a gente vai falar já já, que bora dizer assim, eu vou reservar isso para o final, que para mim tem uma grande característica no cavalo, que se você tiver à procura de uma troca, você acha realmente que o problema é o cavalo, que você deveria procurar quando você fosse comprar. Principalmente se você estiver na categoria aspirante ainda, ou se estiver iniciando. E aí, Elivelto, outra coisa que eu devo prestar atenção quando eu for olhar um cavalo, quando eu for, talvez, enfim, até de forma mais estratégica, preparar o meu cavalo, ou falar com a pessoa que prepara o meu cavalo, é o seguinte, cara, quais são meus pontos fortes e os meus pontos fracos nesse momento? O que é que o cavalo pode me ajudar? Então, bora dizer assim, numa situação que você tem um cavalo, e o interessante é o seguinte, cara, o cavalo se adapta à perna da pessoa. Tem um amigo meu, que ele comprou até cavalo a gente, que era um cavalo muito brabo. Depois ele não é o primeiro cavalo. Como ele é uma pessoa que é aspirante, não aperta muito, etc. E aí, inglês, o cavalo tende a, ele fala assim, tende a adaptar a perna da pessoa. Então, com certo tempo, o cavalo, vamos dizer assim, fica mais manso na corrida. O cavalo tende, às vezes, a não ter a saída tão explosiva quanto ele teria com um profissional. Então, se eu, por exemplo, eu tenho um problema lá no meu apoio, eu tenho um problema lá talvez no controle do cavalo. Talvez você possa, de certa forma, controlar isso de acordo com o que você vai treinando seu cavalo. Então você pode, de certa forma, esfriar, igual a gente fala na corrida, no cavalo, esfriar um pouquinho o cavalo na corrida. Se eu tenho um grande problema em controlar um cavalo. Ou se eu estou atrás de um cavalo, por exemplo. Se você sabe que, cara, eu tenho uma super dificuldade em controlar o cavalo. E aí você vai olhar o cavalo, você vai na onda de pegar um cavalo, porra, um cavalo bom na porra, abridor, não sei o quê. Mas se, cara, se você não consegue controlar, é um cavalo brabo, não vá na onda não, porque e eu acho que isso é tipo uma ganância. Porque quem é que não quer um cavalo abridor demais? Um cavalo que é veloz demais, abre demais lá na faixa. Todo mundo quer. Mas, cara, será que eu tô sendo estratégico se eu tô pegando um cavalo para mim? Ou se eu tenho um cavalo, por exemplo, e eu tenho esse problema de chegar na faixa com o cavalo. Se eu nem me pego direito num cavalo, e, por exemplo, eu sempre dou um cavalo meu para um vaqueiro correr. E acha só que o vaqueiro vai esquentar mais. Mas será que eu vou conseguir correr depois? Ou, por exemplo, às vezes muitas pessoas aqui eu sei que talvez tenha uma pessoa que monta no cavalo. E aí, cara, esse cavalo deve ser conversado para ser montado para você. Então você tem que analisar esses pontos fortes e fracos. Ou se você for comprar, ou se você for conversar com a pessoa que geralmente monta e prepara o cavalo para você. Era uma coisa que eu falava muito com. Tem uma pessoa que monta pra gente lá, e eu gosto de montar muito no cavalo que eu corro, mas geralmente eu pedi para ele montar. E eu também falava até para ir trazendo que tava correndo lá na época de falar essa questão de falar, pô, aí, se. E vaqueiro hoje passa muito pouco tempo em casa, né? Eu falava, cara, você tem que falar para Carlinhos lá o que é que você quer que ele trabalhe no cavalo. Porque quem tá correndo, quem corre a vaquejada é que sabe o que o cavalo tá fazendo ou não. Então, geralmente a gente que tá correndo tem que dar esse feedback ou falar para a pessoa que tá montando lá para corrigir em casa. Se o cavalo tá, sei lá, tá ruim de porteira, o cavalo tá querendo dar uma roubada, etc. Você tem que ser a pessoa lá, o ativo para dar esse feedback para a pessoa que vai lá estar ajeitando. Tem outra questão que é o seguinte: quando eu for pegar um cavalo, porque aí talvez o cavalo vai ser o problema, né? Se você é, evoluiu, enfim, conseguiu lá melhorar e tal,
Talvez você tenha que procurar algo que seja um pouquinho mais desafiador. Porque não adianta você pegar um negócio, porra, muito difícil, é um desafio super grande para um cavalo que você. É um cavalo muito, muito bom, mas tem vários desafios até chegar na faixa, por exemplo. Cara, nada que você está aprendendo que é muito difícil, se você não tem base, sei lá, de matemática, que você vai pedir alguém para fazer, por exemplo, multiplicação, ou vai aprender, sei lá, para quem fez engenharia, cálculo, integral, limite, não sei o quê. Me patrocina para correr para você. Pô, bicho, eu queria ter mesmo dinheiro, Rafael, para patrocinar várias pessoas. Mas o negócio é o seguinte, eu acho que a gente tem que sempre procurar também ter um pouquinho de desafio, mas também tem que tentar moderar. Então, às vezes, se eu sou um vaqueiro que já, cara, tem uma experiência boa, sei montar, sei corrida, sei cancela, eu já posso procurar um cavalo que, se eu domino isso, que talvez não seja nem tão bom nessas duas características, mas que seja um cavalo que abra muito, lá embaixo, por exemplo, tem velocidade e etc. Porque um desafio moderado sempre vai ser bom. E se não tiver desafio nenhum, a chance é que eu vou ficar num platô sem evolução nenhuma. Por isso que, quando a gente fala naquela questão, tal, você tem que ter um cavalo bom, mas o fato de você, às vezes, não ter um cavalo bom, vai ser ruim no momento, porque vai ser ruim você correr num cavalo que não é tão bom, que é muito desafiador para você. Mas é um cavalo que vai estar, de certa forma, fazendo com que você evolua sempre. Porque você não está dando conta dele, é um super desafio, mas desafio muito grande, a gente tende a desistir fácil. É muito fácil de ver isso com criança. Bota uma criança para jogar um jogo lá que ela não domina. A chance é que. E jogo tem até um. Tem um super design para isso. Jogo, quando o negócio está ficando muito difícil, eles ajustam automaticamente para não ficar tão difícil, para que a pessoa. A gente não é muito treinada a ser super persistente ou resiliente à falha. Uma coisa que é muito distante, assim. Então, um desafio muito grande não ajuda, não. Então, eu queria falar para vocês agora, para mim, a característica mais importante de um cavalo, onde ela pode realmente, vamos dizer assim, ser um diferencial para um vaqueiro aspirante. Para ele derrubar muito mais boi, para ele conseguir chegar lá até o 2,6. E para mim, essa característica é o seguinte. E aqui eu vou até pôr questões, né? Às vezes você vai ter um cavalo, pôr um contexto melhor. Às vezes você vai ter um cavalo que abre dor e tal, mas tem cavalo que ele exige mais de uma posição, tem cavalo que é mais abridor, um cavalo, ou é até mais, pode dizer assim, mais calmo, mais manso, um boi com determinada velocidade, etc. Mas a característica para mim que mais ajuda uma pessoa a evoluir é um cavalo que ele tem uma saída constante. Futuro Ranch, bem-vindo. Cara, um cavalo que tem uma saída só, a saída de boi dele é de um jeito só, independente da posição, independente se eu solto muito ele ou não, se eu solto ele no arreio, se eu solto no corpo. Um cavalo que lá embaixo, independente de como vier, e não precisa ser um cavalo muito abridor, arrancador, um cavalo que ele dá a saída dele, que às vezes nem precisa ser a saída muito aberta, muito grande, ou botar a velocidade fora do normal. A saída que ele tiver, se for um cavalo, que em todo boi ele tem essa saída constante, e a saída quer determinar que não é, porque lógico, um cavalo que sai do mesmo jeito, que é com a super explosão, etc., é um cavalo que tem um preço talvez não acessível para a maioria das pessoas. Mas o cavalo que ele sai de um jeito só, ele ajuda muito o vaqueiro. Então, um cavalo que você não precisa vir em uma certa posição, um cavalo que você não precisa só soltar no arreio, um cavalo que você, independente se você soltar no arreio, se você só mexer no corpo,
Se o boi é ligeiro ou o boi é devagar, e o cavalo dá a mesma pancada, independente de como seja essa pancada ou a saída. Cara, esse é o cavalo que vai fazer você. Essa é uma característica que você tem que olhar se você estiver adquirindo um cavalo ou se você estiver treinando um cavalo. É uma característica que, principalmente para quem é iniciante, vai fazer a diferença. E eu lembro que eu montei num cavalo de um primo meu que era desse jeito. Era um cavalo branco de esquerda e tal, chamado Botão. E o cavalo, ele abria um pouquinho para trás, etc. Mas, cara, a aberta dele era uma só, independente do tamanho do boi, independente da velocidade do boi, independente se soltasse na rei, independente se eu arriasse. E eu acho que eu só não ganhei uma corrida nesse cavalo que eu montei. Uma corrida em horas parelhas. Porque, cara, era muito fácil correr no cavalo que independente de como viesse essa carreira, quando você soltasse, o cavalo tinha uma saída só. Isso é uma característica que, cara, leva muito vaqueiro a derrubar boi. E eu não tô dizendo aqui porque ele era um cavalo saidor e sai meio pra trás, não. Porque era uma saída só. Então, essa palavra consistência que foi usada pelo Boswell Tatu, eu acho que ela é bem encaixada nessa questão de consistência de saída. Pô, o cavalo tem uma saída só, velho. Esse cavalo vai lhe levar. Tem, inclusive, um grande amigo do Pará, Pedro Armando, que, cara, esse cavalo dele, ele é iniciante e tal, e é uma da turma aí dos bariátricos, meio cheinho e tal, mais fortinho. E o cavalo dele, cara, sai do jeito só, independente do boi, independente se ele solta no arreio, independente se o boi tá trancando ou o boi tá no canto da cerca. E realmente faz a diferença. Faz a diferença. O fato é que um cavalo com essa característica, ele vai tender a nos ajudar demais. Mas usando esse gancho, esse hook, mas assim, esse gancho sobre o cavalo, essa característica ajudar demais, isso não quer dizer, eu vou voltar lá para o início, que o cavalo de 1 milhão sozinho derruba o boi no chão. Então, o grande problema de a gente só se escorar ou depender é que a gente não vai evoluir. Foi o vídeo que eu fiz há 2 anos. Cara, se você depende de um cavalo só, e você tem essa visão de, eu só derrubo boi se for um cavalo muito, muito, muito bom, a chance é que você está super dependente de um cavalo muito bom, que sua habilidade é tão pequena. Então é mais ou menos assim. Sua habilidade é pequena, e aí você tem que pegar alguém que supra suas deficiências. Ou alguém não, né? Um cavalo. Cara, se você parar para pensar, tem, tem muito cavalo bom, abridor, derrubador de boi, que seria um preço muito mais acessível, só que ele não é tão fácil na cancela, ele não é tão fácil na corrida, mas lá embaixo ele se garante, pode dizer assim. Então, inclusive eu até falei sobre isso uma vez e vi várias pessoas dizendo, cara, eu comprei um cavalo mais barato, foi assim, o cavalo era meio valente, tive que correr pegado, o cavalo era mini de cancela, mas derrubava. E se você for, sabe, assim, pensar mais um pouquinho, você pode pegar umas oportunidades boas de ter uns cavalos que não são bons em tudo, mas se você conseguir compensar, se você pensar nessa ideia de que você tem que evoluir, aí você sobressai e talvez você economize uma grana. E para quem está aqui e ainda não se cadastrou, eu vou fazer um lembrete aqui. A gente vai ter um super evento que a gente vai aprofundar muito mais em tudo isso, principalmente essa questão de talvez Roland Jack é um exemplo, um super exemplo.
cavalo não era muito valente, não era muito manso não, mas abria pra caramba, mas talvez não serviria para um aspirante, ou para uma pessoa que acha que ela não tem que evoluir, que ela vai depender só do cavalo, sempre lá, que ajude ela, que sempre sobressaia ou ajude ela mais do que ela ajuda o cavalo. E aí, para vocês que estão aqui e ainda não cadastraram lá no Desafio 2 em 6, que é um evento que a gente vai ter 3 super aulas, inclusive era para ter pegado os prints aqui, mas no último evento várias pessoas até pediram para que deixassem aquelas aulas que tem ajudado lá demais, então vai ser 3 aulas super especiais, realmente tratando um pouco dessa nossa mentalidade que nos atrapalha, abrindo os olhos da gente, como a gente pensa, olha a vaquejada, ser um pouco mais estratégico, tentar ser mais eficiente. Então, cara, se você não se cadastrou ainda, quem está no Instagram aí, vai lá na minha link, na bio, se cadastra no Desafio 26. Quem está aí no YouTube, o link está aí para vocês irem lá e se cadastrarem. Lá a gente vai, enfim, a gente mergulha um pouco mais profundo nessa questão de realmente tentar mostrar esses passos, mostrar os bloqueios para quem quer chegar a ganhar muito mais prêmio. Bom, deixa eu ver se tem perguntas aqui para responder alguma pergunta. Pergunta super interessante. Boa noite, Tess. Qual a melhor maneira de passar cavalo em casa? Passando direto, freando na boca da faixa, sempre escanteando? Qual a melhor forma para passar e ter o controle do cavalo para vaquejada? Bom, essa questão de passar cavalo, eu acho que vai depender muito do cavalo, vai depender da estrutura que você tem e vai depender também até pode dizer assim, da sua habilidade que tem para, assim, dominar o cavalo, da idade do cavalo também. Porque se você pensar, a passada do cavalo, primeira coisa, ela só treina o cavalo, a maioria das vezes. Principalmente quando você tá lá, talvez, igual você falou. Eu queria até saber seu nome, Global Construções, se você falasse, seria bom. É ruim você falar com alguém sem saber o nome. Mas, se você pensar, a passada de cavalo, geralmente é uma passada para treinar o cavalo. Então, você não está treinando o vaqueiro ali, mas eu acho que a sua pergunta é mais sobre o cavalo mesmo. Então, você está treinando o cavalo. E como você falou, se eu estou tentando frear ou tentar, sei lá, mas assim, riscar o cavalo na faixa, ou passar direto e tal, talvez você deve estar falando que talvez seja um cavalo mais quente, para você ter um controle melhor do cavalo para vaquejada. Eu até falei um pouquinho sobre isso ontem, que tem vários treinadores de cavalo de vaquejada que tem várias opiniões. E eu respeito todos, porque são pessoas que tiveram muito resultado. Por exemplo, eu estava aqui, eu não sei se ele está aqui ainda, que é o Geraldo Ramos, é uma pessoa que eu conversava lá atrás, 2011, 2012, sobre treinamento de cavalo, e acho que ele tem uma abordagem muito boa para treinamento de cavalo. E tem pessoas que têm essa linha de achar que talvez passar direto, ou, por exemplo, até talvez escantear, seja uma coisa que gera uma dualidade na cabeça do cavalo. Tem pessoas que já falam que elas fazem isso e tem resultado, que seria girar o boi lá na faixa, ou, ou riscar mesmo o cavalo. E eu acho que também isso depende muito do temperamento, ou dos tipos de comportamento de cavalo e da idade também. Porque, por exemplo, imagine que você é uma pessoa nova e você é dita lá que você, sei lá, não deve fazer exercício. Ou as pessoas tinham as crenças que as pessoas novas não podiam fazer exercício com peso, que não iria crescer e tal.
Então, se você associa esse negócio lá com um cavalo novo, você tá lá escanteando que aquilo acelera e bota velocidade. E você pega esse mesmo cavalo novo e você chega lá na faixa, você risca, 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 só roda boi lá. Talvez um cavalo novo fique um pouco confuso. Eu concordo com esse treinador, que eu não vou citar nomes aqui, que ele acha que gera essa dualidade. E acho que principalmente numa fase mais nova, talvez gere essa confusão sim no cavalo. Mas, por exemplo, se é um cavalo muito mais maduro, que já correu muito vaquejada, eu não sei. Eu estou falando aqui coisas que eu escutei, coisas que eu conversei com esses treinadores. Talvez não afete tanto. E depende também dos tipos de comportamento desse cavalo, que é uma coisa que algumas pessoas, inclusive a Paola, que fala muito sobre comportamento, e tem outros treinadores também que observam o cavalo mais por essa linha. E tem outra coisa que eu até falei ontem também, que é outra maneira, né, de associar, por exemplo, o final lá da outra cerca, da faixa, como gerar aquilo como um descanso, ou um alívio para o cavalo. Então você vem no boi, você escanteia o cavalo, você acelera o cavalo para lá, mas quando chega naquele ponto específico, você dá um descanso para o cavalo. E aí, pela característica disso, economizador de energia e tal, o cavalo pode associar a querer chegar naquele local cada vez mais rápido. Olha que negócio massa. Então, talvez você entendendo como o cavalo é, na própria natureza, você consegue moldar o seu treino para que você domine mais, tenha mais controle do cavalo e que o cavalo acelere mais, ele queira chegar mais rápido naquele local, porque ele sabe que ali é um local bom para ele, que ele não vai apanhar, não vai ter que correr mais, etc. Então, eu acho que, cara, depende muito do cavalo. Geralmente, cavalo em casa, às vezes, corre um pouquinho mais acelerado, porque é uma coisa que é muito exigida dele ali, e etc. Tem cavalo que não muda em casa, tem cavalo que muda, que corre diferente pra caramba em casa, corre brabo pra caramba, corre bem melhor. Então, tem essas duas características, mas eu acho que tem uma coisa que meu pai falava que vale a pena falar. Talvez esse controle, principalmente se você for só em uma corrida, passar para ir para uma corrida, e imagina que você sai para corrida, se o carro tá mais brabo e você passa os boi direto, tudinho, na corrida, ou em casa. Então o cavalo vai para corrida sem nenhuma escanteada, nem passar, nem puxar um boi. Aí pode ser algo que, cara, o cavalo tá há 1 2 semanas só correndo e só passando direto. Aí talvez seja uma coisa que não seja uma passada tão boa para ir para uma corrida. Mesmo que o cavalo esteja muito bravo. Porque o cavalo, pô, tô fazendo não sei quanto tempo, eu tô só chegando aqui na faixa e tô passando direto, tô riscando. Mas se você tiver mais tempo para trabalhar esse cavalo, todas essas opções que eu falei, de passar, riscar, girar boi, talvez gerar essa associação com o cavalo lá na faixa, você pode trabalhar, e se você estiver mais próximo de uma corrida, talvez você tente fazer mais do que o cavalo vai fazer na corrida, para ele chegar lá cada vez mais preparado. Não sei se eu respondi, eu me delonguei bastante nessa, mas espero que tenha dado. Pô, isso é importante. Tem uma pergunta importante aqui do David. Qual a idade ideal para começar um potro? Bom, eu sou da escola, se você olhar pela questão de comércio, de comercial, quanto mais rápido você começar e você botar nos bois e etc., esses cavalos vão, talvez dar um retorno mais rápido, ou não, se você passar o limite. Mas a ideia é que todo, os veterinários falam que tem essa formação óssea, etc., que o cavalo não está pronto, e aí quando você exige demais, com esforço, e a vaquejada, enfim, tem muito contato físico do cavalo em si com o boi, com ele mesmo, ele bate na mão dele, pode ser que você prejudique muito, no geral, o estado geral do cavalo,
quanto mais novo, né? Eu tenho um potro de uma égua que eu corria, enfim, foi uma égua que eu comecei, que eu tenho lá, que é a que eu gosto mais. Foi uma das melhores animais que eu corri na minha vida. E ele tá com, se eu não me engano, ele vai fazer 5 anos, ou 4 e pouco. E ele nunca saiu, e ele tá batendo esteira, porque eu penso que cavalo bater esteira, ele esforça muito menos. Assim, se fosse de carregar peso, ele pode correr muito, né? Lógico que só com o montador, mas ele nunca puxou um boi, até onde eu sei, porque eu não tô lá, mas acredito que a pessoa que tá montando não tá puxando, porque eu não queria que puxasse agora. Ele tá só batendo esteira, então é um cavalo com 4, se eu não me engano, é 4 anos e pouco. E nunca puxou um boi. E eu quero que ele bata esteira para depois puxar um boi. Acho que a pessoa deveria começar com, enfim, ter um pouco mais de zelo, talvez um pouquinho mais tardio, que não é bom. Não é bom comercialmente, né? Porque às vezes fica um cavalo muito velho lá pra derrubar boi, e aí a pessoa tá mantendo o cavalo por muito tempo e etc. O fato é que hoje a gente apressa demais, e é normal, que a gente tá cuidando do cavalo, a gente quer que tenha resultado, mas talvez a gente passe direto. Pô, Jordão aí, Ricardo Branco, não sei se vocês conhecem, é um grande amigo do meu pai, viu, Jordão? O cara conhece muito de cavalo. É um cara que eu gostaria muito de ter uma live com ele. Que é um cara que entende muito de mexe e entende mais de cavalo. Ô, Joales, quem é vivo aparece, né? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Pô, Joyce, falei sobre isso, cara. Eu acho que se você estiver começando e você tem sim algumas dificuldades para chegar lá na faixa e tal, para controlar. Se seu cavalo não abre muito, ele pode até. Se ele é muito manso na cancela, muito manso na corrida, você vai começar a ter muito mais espaço mental para você lembrar de o que você tem que fazer na hora da soltada, na saída de sela e se pegar. E talvez depois de um tempo ele não vai ser mais viável. Quando você evoluir muito, não vai. Mas se você ainda tem dificuldade lá na soltada, tem dificuldade na saída de sela, por que não? Super viável. Eu acho que sim.